Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Paz do Senhor, meus irmãos. Esse é o seu programa Novo Alvorecer e estamos mais uma vez no nosso comentário da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a unidade da raça humana. Queremos convidar você a estar conosco durante o comentário dessa lição. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como tema a unidade da raça humana. O texto áureo está em Malaquias capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Verdade prática. Apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 17, versículos 22 a 28. Mais uma vez, nós vamos saudar o nosso professor Joás, está conosco no comentário dessa lição. Vamos falar junto, professor, dessa lição tão importante. Nós estamos indo aí num trimestre que nós estamos falando sobre a criação, propriamente dito, sobre tudo aí que nós vimos aí no livro do Gênesis, e nós chegamos a uma lição muito importante que vai falar sobre da unidade, da unicidade dessa nação que partiu de Adão e Eva. Isso. A unidade racial da humanidade, né? Uhum. E assim, a ênfase nesse texto áureo, por exemplo, está no povo de Israel, né? Sim. Mas é muito mais abrangente também, né? Uhum. Deus, o único Deus nos criou, né? Ele é o Pai de todos nós, né? Uhum. E Ele tem a todos como filhos da mesma forma, Uhum. né? Unidade. Então a gente vai ver sobre essa unidade, né? Ver que nós temos uma origem comum, todos nós, Uhum. né? Todos nós viemos dos mesmos pais, né? Verdade. Então é muito interessante essa lição. Isso é muito bacana para nós. Introdução. Na aula de hoje estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus e provimos de um único casal, Adão e Eva. E no princípio, conforme veremos, todos falávamos um único idioma. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. Então nós estamos falando aí do princípio mesmo, quando Deus criou Adão e Eva, e eles se multiplicaram, e foi tomando forma, até chegar vamos falar assim, uma multidão de pessoas ocupando um espaço onde povoaram, né? As primeiras habitações ali. Então vamos ver que era o mesmo povo, a mesma língua, o mesmo propósito, né? Então nós vamos estudar sobre isso aí. Então nós vamos observar também que toda a humanidade, aqui um destaque aqui é esse tópico, que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Isso. Então isso é muito importante a gente falar e reforçar sobre isso também. Isso. O apóstolo, escrevendo os Romanos, né, ele dá uma aula de antropologia nesse sentido, e ele vai falar dessa origem, né, de Adão. Ele vai falar do primeiro Adão e do último Adão. Né? Assim como todos pecaram no primeiro Adão, né, todos têm direito à vida no segundo Adão. Né? Então a gente vai ver isso nessa aula hoje. E é muito bacana a sua colocação sobre isso aí. E o próprio Paulo está falando sobre o primeiro Adão, Maria e Eva, e esse segundo Adão aí está falando de Cristo. O homem perfeito. Exatamente. Né? Quando ele fala Adão, ele está falando de uma natureza humana, né? Isso é muito bom. Capítulo 1, a unidade racial do ser humano. Nesse tópico veremos os seguintes assuntos: a origem da vida do homem e sua unidade racial e psicológica. Essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir as bases ateias e anticristãs do evolucionismo. Então nós vamos ver aí também que desde muito tempo a gente já vem aí infelizmente, essa disputa teológica que não é bacana, né? Sobre a evolução e a criação. Então nós vamos ver pela Bíblia, e nós acreditamos na Bíblia, que o homem não evoluiu, ele foi criado. Ele partiu do pressuposto criação. E Deus criou esse homem. É muito interessante a gente falar sobre isso também.
Ponto 1. A origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundível, divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus. Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve ser um ato criativo do Todo-Poderoso e não um processo de evolução. Então, nós cremos aí em Gênesis 1, 26, quando Deus falou, né? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Essa é a verdade da nossa história, né? Nós nascemos em Adão. Nós pecamos, né? Todos foram destituídos da glória de Deus porque pecamos em Adão. Nós estávamos em Adão quando ele pecou, né? Por isso nós não temos direito à glória de Deus, acesso ao trono, acesso ao reino, né? Não fosse o homem perfeito, sem pecado, sem mancha, fazer o que fez por nós, né? Na cruz, nós não teríamos esse acesso, né? Verdade. E assim, aqui já está falando que nós não somos fruto de um processo evolutivo, né? Algo que é predominante no ensino aí nas escolas, nas faculdades, né? É uma ideia torcida, né, da realidade que não tem comprovação nenhuma, né? E é amplamente ensinado. Deveria ter um contraponto, né? Ensinar o criacionismo também, para que, é lógico, alguém com inteligência pesar as duas ideias e ver qual que é mais plausível. Com certeza, se você é uma pessoa inteligente, você vai ver que o criacionismo é muito mais plausível, né? A gente já sabe, a gente estava conversando aqui em off, né? A gente já sabe que a nossa origem é Adão e Eva. A ciência já sabe disso. A ciência prova, né? Isso. Já se fala de um DNA mitocondrial, né? A Eva mitocondrial, né? Que deu origem a todos, né? Então, isso é muito mais condizente com o que está escrito em Gênesis 1 até o 3, né? 1, 2 e 3, do que o evolucionismo, né? Milhões e milhões de anos, né? Uma ameba se tornou um ser pensante, como assim? E evoluiu, né? É muito interessante essa teoria da evolução. Quando eu falo interessante, eu falo estudo, o tempo que é dedicado nisso aí. Mas nós falamos bem, acreditamos sobre na Bíblia, falamos da Bíblia, acreditamos na Bíblia e sabemos da origem do ser humano, que foi num ato criativo de Deus. Isso aí é perfeito. Quando o salmista escreveu o Salmo 139, ele fala da perfeição da criação. E a gente vê isso no período da gestação, no período, né, o salmista até usa a expressão, quando eu ainda era substância informe, ou seja, um esperma, né, uma substância informe. Deus já sabia tudo e no seu livro ia escrevendo dia após dia. Então isso é muito bacana isso. Então nós estamos falando aí da origem do ato criativo de Deus. A unidade racial do ser humano. Ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provêm de um único tronco genético, Adão e Eva. Logo, existe apenas uma única raça humana. O racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Independente da nação, da etnia, independente de qualquer coisa, dos pontos habitantes de todo o continente, de toda a Terra, todos vieram de um tronco genético, Adão e Eva. Isso a ciência prova, né? A ciência hoje está chegando a esse ponto, uma discussão muito forte, mas nós já temos estudos comprovados desse estudo, como você mesmo citou. Isso é muito bacana. É interessante trazer o assunto racismo, né? Numa aula como essa, né? Porque falando publicamente, ninguém tolera o racismo. Mas existe, assim, pessoas que lutam contra isso até. Né? Os preconceitos, né? Existem preconceitos de todos os tipos. E, assim, a gente está falando da unidade da raça humana, né? Você vê que o racismo é uma coisa sem cabimento. Né? Não é que todos somos iguais, mas todos somos únicos, né? Cada um com a sua subjetividade, né? Cada um com o seu valor. Mas todos temos a mesma origem, né? Não há assim, inferioridade de uma raça e superioridade de outra, como queria dizer Hitler que existia, né? Uma raça pura, né? Agora nós estamos aí, o assunto holocausto está bem em evidência, né?
E assim, o próprio Hitler, que falava de uma superioridade ariana, ele fazia estudos nas pessoas que ele julgava inferior para descobrir curas para as doenças dos arianos. Né? Mas o próprio discurso dele não condizia com a prática. Ele sabia que todos eram iguais. Então, se ele descobrisse a cura aqui, no que ele chamava de inferiores, ele tinha para os que ele chamava de superiores. Esse tratou de um assunto muito bacana. Nós estamos quase fechando esse bloco, né? Mas essas diferenças nos completam. Né? Isso. Somos iguais, viemos do mesmo tronco. Claro que somos diferentes, sim, mas somos únicos. Você definiu isso muito bem. Então, essa questão de racismo é uma coisa que precisa ser trabalhada e precisa ser eliminado. Tá? Isso é um preconceito, uma coisa que, infelizmente, tem afetado o mundo. E em alguns pontos onde não deveria afetar, até o mundo cristão. Então, isso precisa ser repensado. A unidade psicológica do ser humano. Conquanto diversos cultural e etnicamente, os seres humanos demonstram possuir a unidade psicológica comum. Enfim, todos têm uma herança psicológica e emocional comum. As reações podem ser diversas dependendo da educação e da cultura de cada povo, mas as bases psicológicas, repito, são comuns. Ou seja, é o mesmo tronco, a mesma raiz, a mesma essência. Então não tem essa variedade dizendo que uma raça é inferior à outra e por aí vai. Então, e você vê essas raízes psicológicas aí, você percebe empiricamente, né? Você vê as reações emocionais, independente da raça, né? Elas são sempre idênticas, né? Sim, sim. E assim, e quando vai para o campo da ética, então, né? Em qualquer cultura, matar é algo ruim, né? Nós vamos encerrar esse bloco aqui só. Eu estava lendo uma pesquisa recente agora, até mesmo um palestrante muito famoso, não vou citar o nome agora, mas ele estava falando o seguinte, que uma pergunta que ele fez durante um treinamento, e ele falou o seguinte, ele deu 3 opções de continentes, falou assim, qual que é o continente mais produtivo que tem hoje no mundo, mais inteligente, que cria mais coisas. Aí ele deu a opção do continente americano, o continente asiático e o continente africano. E todo mundo falou, não, é o continente asiático, alguns optaram, não, é o continente americano. E para surpresa deles, eles viram que o continente mais produtivo, mais inteligente no que se relação a essas criações, a essas invenções, foi o continente africano. Olha só. Exatamente por uma necessidade, eles tiveram que desenvolver essa parte da inteligência emocional. E isso é fato, tá? Isso prova o quê? Que não tem ninguém melhor que ninguém, não tem ninguém superior a ninguém, somos todos iguais e viemos do mesmo tronco que fomos criados pelo mesmo Deus. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o seu programa, o nosso programa Novo Alvorecer, um programa da Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52, e nós queremos, na oportunidade, convidar você a estar conosco em um dos nossos eventos. Durante a semana que passou, tivemos uma Semana da Palavra maravilhosa, onde fomos impactados pela Palavra de Deus, e de segunda a domingo tivemos aí momentos marcantes em relação à Palavra de Deus, onde tivemos a oportunidade de receber de Deus uma iluminação em relação à sua palavra. E aos domingos, de 8 às 10, nós temos aí o estudo da Escola Bíblica Dominical e, numa oportunidade, claro, queremos convidar você a estar conosco. Professor, nós vamos falar agora do capítulo 2, a unidade linguística original da humanidade. Aqui nos bastidores a gente estava falando que esse tema todo, essas 5 lições que já estudamos, nós estamos falando de Gênesis 1 até Gênesis 11. Incrível a profundidade da palavra de Deus, né? Tem assunto aí para a gente falar anos e anos. Nossa, pai, a gente não... É tanta coisa, é tanto segredo, é tanto mistério na Bíblia. Fala mistério, estou falando de profundidade, revelação, iluminação da palavra. Que a gente fica assim de boca aberta, né? É um livro muito bacana, né? É bom, é bom. Bom, dentro desse capítulo 2 aqui, nós vamos estudar 3 tópicos. Primeiro, a língua original da humanidade. Segundo, a confusão linguística em Babel. E terceiro, indícios da linguagem primitiva. Dentro do tópico 1 aí, a língua original da humanidade. A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente. O primeiro homem dominava tão bem a arte do falar que veio a recepcionar a sua esposa com um poema admirável. No capítulo 3 de Gênesis, Deus chamou Adão e Eva à responsabilidade através de um diálogo de altíssimo nível.
Nossos pais não ficaram na ignorância quanto às consequências da queda, pois estavam perfeitamente habilitados em termos verbais a compreender o Criador. Muito bacana, né? A língua original. É curioso a gente pensar que idioma seria esse, né? Mas independente de qual idioma seja, né? É sensacional você ver que desde de quando Deus criou o primeiro homem, né? Deus já criou um homem sábio, né? Um homem inteligente, não é um homem que ia evoluir com o tempo até alcançar a fala, não. Né? Deus criou um ser que ele todo dia, na viração do dia, né? Como está aqui em Gênesis 3:8, ele vinha para conversar, para bater papo, né? Com um amigo, né? Comunicar, ouvir, falar, né? Conversar como qualquer um conversa com um amigo, né? E depois, com a criação da mulher, né? Isso foi mais amplo ainda, né? Com certeza tinham diálogos o dia inteiro, até chegar a essa viração do dia, né? De tardinha, quando Deus chegava para conversar, né? Então, a fala faz parte já da humanidade desde o começo, né? Estava falando aí, minha mente estava processando um negócio muito interessante aqui, que são as teorias vamos falar assim, da evolução e a criação. A teoria, a base, o cerne, a coluna vertebral, o ponto de partida da criação é que parte de um organizado para um desorganizado. Isso. Essa é a criação. Enquanto que a evolução parte de um desorganizado para um organizado. Olha que interessante quando a ciência mesmo fala isso. Quando nós olhamos para essa forma linguística do homem, nós partimos de um organizado para um desorganizado. Olha o tanto que a nossa comunicação foi deficiente, está deficiente por causa do pecado. Hoje nós temos aí vários cursos de oratória, de comunicação. O homem está buscando a forma de se comunicar adequadamente, tendo em vista que Deus já criou esse perfeito no homem. O homem luta até hoje para voltar ao que era, né? Uma língua, um idioma. Né? Várias tentativas aí, até recentes, né? De criar um idioma universal, né? Não tiveram sucesso, né? Não é algo tão simples. Eu vou falar que no momento, vamos falar que será quase impossível, mas vai chegar um tempo que isso vai se unir novamente, né? Mas interessante é que Deus criou esse homem organizado, de forma inteligente, e esse homem se comunicava. E eu sempre falei isso, que a comunicação é um dom tão precioso de Deus para nós, que a comunicação ela pode sim construir, assim como também uma má comunicação ela pode destruir. Isso. E comunicação no nível nesse nível, né? Existe comunicação no reino animal, mas nesse nível, né, de criar, né, de desenvolver ideias, de evoluir ideias nesse nível, né, e de trocar ideias assim, né, até elas ir se ampliando, isso só existe na humanidade, né? Só o homem tem esse nível de comunicação tão avançado, né? Você não observa isso em lugar nenhum na natureza, a não ser na humanidade. Verdade. E tudo isso deveria servir para glorificar a Deus, né? Sem fato. A inteligência, a comunicação, tudo isso deveria servir para comunicar a palavra de Deus, coisa que nós não temos visto aí ultimamente. Difícil, viemos, mas não eu estou falando, eu falei aqui em massa, tá? E não assim de forma esporádica. 2. A confusão linguística em Babel. Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear e ali intentaram criar um estado secular e ateu para contrariar frontalmente os mandamentos divinos quanto ao povoamento da terra. Como todos falavam uma única língua, lograram avançar em seus projetos, provocando uma enérgica intervenção divina. A fim de que os homens não prosseguissem esse intento maligno, o Senhor confundiu-lhes a língua e dispersou-os por toda a terra. Essa é a origem das línguas e dialetos existentes hoje no mundo. É incrível, né? Para alguns isso é um conto de fadas, é algo muito fictício, ficou vago na história. Mas para nós não. E parece estranho, né? Deus agindo contra a unidade, né? Parece estranho para alguns, soa esquisito, né? A história de Babel, mas porque Deus sabe do poder da unidade, né? Ele sabe que se aqueles homens continuassem naquele ritmo que estavam, né, ia se criar um estado universal de ateísmo, né? Uma rebelião universal contra Deus, né? Porque mesmo no auge do pecado, né, você falando de Babel, você fala do homem no auge do pecado, já
assassinato, né, infanticídio, violência né, prostituição, já estava né, alastrado. E incrível, desculpa, que já tinha passado pelo dilúvio, né? Não era tanto tempo assim, nada para esquecer da punição. Rapidamente já chegou nesse nível de pecado, né, de devassidão. Então, Deus dispersou, né, com a confusão das línguas, para que esse ateísmo não fosse globalizado. Tá, deixa eu só fazer uma pontuação nisso aqui. Tem muita gente que pensa que isso aqui é um ato punitivo de Deus, assim, um Deus carrasco. Não, isso aqui foi um ato punitivo, sim, mas visando um amor, visando a não evolução dessa pecaminosidade. Fazendo isso, Deus estava cuidando dos fiéis. Exato, estava mantendo cuidando dos fiéis, para que eles não enredassem por esse ateísmo. Né? Verdade. Que com certeza ia tomar conta lá se não houvesse essa intervenção. Indício da linguagem primitiva. Apesar de muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar, através de um estudo histórico e comparativo, que todos eles provieram de um tronco linguístico comum. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e o chinês, é possível encontrar um elo, às vezes frágil, que os liga à Torre de Babel. Então, isso aqui a ciência também, mais uma vez, comprova a veracidade da palavra de Deus. Que muitos duvidam, a ciência vem provar que realmente esses fatos aconteceram. Hoje parece que o idioma falado mais antigo que existe é o hebraico, né? Que ainda se fala, né? Dos que ainda falamos, né? O hebraico é o mais antigo, mas me parece que, assim, nas descobertas, né? O idioma escrito mais antigo é o acádio, né? Acadiano, né? 3.000 antes de Cristo, então é bem antigo. Da época dos mas fenícios, ainda não sabemos se é esse o idioma que Adão e Eva falavam, né? Mas a ciência linguística já diz que todos esses idiomas eles têm um tronco comum, né? Que deu origem a todos eles. Até mesmo a arte de se comunicar, né? Isso é fantástico. Vamos dar uma pequena pausa, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e hoje nós estamos falando da unidade da raça humana. E nós vamos trabalhar agora o terceiro e último capítulo, Em Cristo Todos Somos Um. Até agora, professor, nós estamos falando sobre a originalidade, a forma de comunicar, a raça humana num contexto único. E agora nós vamos trabalhar essa juntura e esse desaguamento, tudo em um Novo Testamento em Cristo, que é esse capítulo terceiro. Então nós vamos falar também, dentro desses 3 tópicos aqui, o pecado universal de Adão, as consequências universais do pecado de Adão e nós vamos trabalhar, por fim, em Cristo Jesus, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Então nós vamos, sempre, se a nossa mensagem não tiver um foco cristocêntrico, nós estamos perdidos. Ou seja, não é a mensagem genuína bíblica. Se tratando dessa unidade em Cristo, né, nós vamos trabalhar isso então. O pecado universal de Adão. Afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem, o pecado foi introduzido no mundo. Isso é muito forte, através de um só homem. Olha que peso que Adão carregou da consequência desse pecado. É interessante você ver a responsabilidade está sobre o Adão, né? Sobre o homem, o cabeça. Mas não foi Eva que fez a escolha, que provou primeiro? Sim, mas ela foi ludibriada, ela foi convencida, né, por força ideológica, né? Ela foi convencida a provar do fruto, né? Ela foi persuadida, né? A serpente usou de dialética, de retórica, né? De coisa bem... uma comunicação bem evoluída, né, para convencer ela. De uma sutileza mesmo. Adão não. Adão foi voluntário. Né? Ele decidiu voluntariamente, né, pecar, né, ir contra o que Deus falou. Né? Então, se a gente pensar nos motivos que levaram ele a fazer isso, eu consigo pensar em um que é bem plausível. Né? O medo de ficar só de novo. Né? Quem provar do fruto morre, a mulher provou, vou ficar sozinho de novo. Né? O próprio Criador disse que não era bom, né? Então eu vou provar também. Né? Se ela morrer, eu também morro, acabou. Né? É um motivo que eu penso que é bem plausível. E não pensou na consequência. Né? Independente disso, você vê que o pecado voluntário, né? O pecado consciente e voluntário,
é muito grave, né? Se você ler texto de Hebreus 10, né, 26 em diante ali, você vê como que é grave o pecado voluntário, né? Que você conscientemente, sabendo que está ferindo a santidade de Deus, você vai e comete o pecado voluntariamente, né? Isso muito grave. E olha a trágica repercussão disso aí. Olha a trágica repercussão. O pecado de Adão, o próprio comentarista vem falando isso, foi um pecado em particular, ou seja, foi dele, mas isso trouxe consequência a toda a humanidade. Porque, como a gente falou no começo, nós temos o mesmo tronco genético, né? O DNA do pecado estava lá. Aí ele foi passado durante gerações e chegou aqui, né? Então eu estava lá em Adão quando ele pecou, né? Por isso eu sou pecador. Né? Então isso está falando de um tronco, né? Isso assim traz outro assunto que está bem. Hoje a gente fala muito, né? Tá reformodinha, né? Você vê 10%, né, do cristianismo que é calvinista, falando aí desse calvinismo, né, desse fatalismo, né, da condenação do pecado, né, e você vê Romanos 5, né, verso 12 até o 18 principalmente, que o apóstolo vai falar desses dois Adão, né, o primeiro homem e o último homem, né, o primeiro pecou e todos nós estávamos lá, todos nós sofremos, né, o pecado alcançou a todos porque um pecou. Né? Você vê a unidade da raça humana. É um efeito dominó, né? Aí o segundo, se o primeiro, que foi menor do que o segundo, Adão, foi menor que Cristo. Né? Adão pecou, Cristo não. Se ele, Adão, o primeiro, pecou e trouxe condenação para todos, por que o último perfeito, o homem perfeito, né? Fez o que fez na cruz por nós, né? Se entregou à morte, né, e a morte humilhante de cruz que é para um judeu, né, para que eu fosse salvo, né, se um trouxe pecado para todos e morte e condenação para todos, e o outro ia trazer salvação e vida só para alguns, né, o homem perfeito ia trazer salvação só para alguns, por quê? Né? Nós teríamos se ele é muito maior do que o primeiro. Olha bem, nós teríamos que invalidar vários versículos da Bíblia, um deles João 3,16. Complicado, né? Como é que a gente invalida um texto tão claro? E a hora que Jesus estava falando aí para Nicodemos, uma salvação, e depois o próprio Deus ampliou isso aí, né? Porque Deus amou o mundo, eu gosto desse versículo, de tal maneira, o escritor não achou palavras para descrever a profundidade, a altura, o comprimento e a largura. Ele não soube mensurar o tamanho do amor de Deus, de tão profundo que é, e de tão, assim, impressionante que é esse amor de Deus. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. É todo aquele que nele crê, não é alguns. Não é todo eleito, não é todo aquele. É todo aquele que nele crê. Então isso é muito bacana a gente destacar isso aqui. E nós não estamos falando mal de religião, de nada. Nós estamos falando da Bíblia. E como um dever nosso de ensinador, nós precisamos falar o que realmente está na Bíblia. Você vê o verso 18, né, de Romanos 5, está bem claro que todos têm direito à vida. Todos que vêm a Cristo têm direito. A gente vai ver Paulo ensinando aos Romanos 8 também. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E então, no 10:13, né, de Romanos ainda, né, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, não tem... o carcereiro também de Atos 4, né, a gente vai ver lá. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então não é só alguns. Se fosse alguns, seria só ele, mas ninguém que ele estava presente ali. Bom, encerrando esse programa, nós vamos falar sobre o último tópico aí, em Cristo Jesus, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. As consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus Cristo, que na Epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão. Através de sua morte, ele venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado. Hoje, por conseguinte, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Cristo. Nele, os que receberam a fé constituem uma única família, a família dos santos, que nós até falamos, a família que é a igreja. 1 Coríntios 12:13, né? A família dos santos. Né? Nós somos
parte dessa única família, né? Todos nós, arminianos, calvinistas, todo mundo. Né? Todos somos parte dessa única família. Eu até aproveito para falar isso, professor, que a essência, o que nos leva, o que nos conduz à salvação, é a pregação do Evangelho genuíno em Cristo Jesus. Isso. Essas outras coisas são caprichos vamos falar assim, na teologia, Coisa de na teólogo. exegese, né? E tudo mais. Tem coisas que afetam-se a salvação quando eu estou privando a salvação para alguém. E tem coisas que não vai alterar, né, como algumas doutrinas que uns falam de um jeito, outros falam de outro, isso não vai mover o ato salvífico de Cristo na cruz do Calvário. Então isso é fato. Isso não vai mover, isso não vai tirar o poder do sangue de Jesus de salvar alguém. Isso aí não vai. Isso é muito importante. Bom, nessa lição aprendemos que todos os povos da Terra, apesar de sua diversidade étnica, cultural e linguística, formam uma única família, porquanto todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas. Afinal, como vimos, existe apenas uma raça. Nesse sentido, repito, todos os homens são irmãos. Por isso que a igreja tem esse costume de chamar uns aos outros de irmãos. Né? Isso é muito bom. Somos a mesma família. Isso é muito bom. Irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecê-lo pela companhia e esperamos que muito em breve voltamos a comunicar da palavra de Deus. Deixa aqui o nosso forte abraço, nosso carinho e convidando a você a breve estar conosco em um dos nossos momentos aqui da Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos com Deus e até um próximo programa. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.